Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo, é o RLM Simulado 3, tá? Tem algumas questões aqui que são bem interessantes, né? E aqueles que gostarem, né, do vídeo, se puder deixar o like, é importante para ajudar o canal, beleza? Vamos lá. Enquanto os anagramas da palavra grampo, as letras GR aparecem juntas. Bom, você vê que grampo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu peguei e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que as letras GR apareçam juntas. Aí eu pensei, bom, pode ser aqui a primeira casa que elas aparecem juntas, o GR. E aí sobraram 1, 2, 3, 4 letras. Então aqui ficaria 4, 3, 2, 1. Perceba também que grampo não tem nenhuma letra que se repete. Aí, feito isso, aí eu peguei e falei, bom, se eu multiplicar primeiro aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Só que as letras GR têm que aparecer juntas. Então, a primeira casa é essa. Aí a gente faz aquela andada, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você multiplica por 5. Porque você tem que ver todas as casas em que elas estão juntas, contando a primeira casa, tá? Porque a gente perguntou, conta a primeira? Conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 120. Só que aqui, nessa questão, a resposta não é 120. Por quê? Porque 120 são as 120 possibilidades de aparecerem o G e o R juntas. Mas e se tiver R e G? Porque ele não falou, a próxima questão vai pedir. Se ele falar assim, aparecem juntas e nessa ordem, aí seriam 120. Mas quando ele fala só aparecem juntas, você tem que pensar na inversão. Então, se eu fizer RG e eu pegar aqui, eu vou achar mais 120, porque eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó, 4, 3, 2, 1. Aí vai dar 24, aí eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai pegar e vai achar 120. Aí 120 mais 120, 240. Mas normalmente a pessoa pega aqui esse primeiro 120 e multiplica por 2. Aí ele chega aos 240 sem precisar fazer essa segunda etapa. Na questão 22, ele já colocou essa diferença. Enquanto os anagramas da palavra grampo, as letras GR aparecem juntas e nessa ordem. Então, quando ele colocou que aparecem juntas e nessa ordem, você não precisa multiplicar por 2. Você faria só o procedimento. O GR, aí aqui tem mais 4 tracinhos, porque grampo tem 6 letras. Aí vai dar 4, 3, 2, 1. Aí você vai multiplicar, vai dar 24. Aí você vai fazer a andada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai multiplicar por 5 e vai atingir 120, que seria a resposta. Beleza? Então tem que tomar cuidado com essa diferença aí, a diferença sutil, tá? Essa é uma questão de regra de 3 um pouquinho maior, né? Ela é bem interessante. Porque vamos lá, ó. 24 operários, 24, fizeram 2/5 de um determinado serviço. Vou botar assim, ó, serviço. Eles fizeram 2/5 do serviço. Em 10 dias, 10, trabalhando 7 horas por dia. Vamos botar aqui, ó, 7 horas por dia. Em quantos dias, X, o restante desse serviço estará terminado? Aqui já tem um tchan na questão. Quando ele falou em quantos dias o restante desse serviço estará terminado, se ele já tinha feito 2/5 do serviço, a fração que representa o que resta é 3/5. É só diminuir 5 menos 2, 3 e repetir o denominador. Então o restante é 3/5. Sabendo-se que foram dispensados 4 operários, ou seja, agora eu tenho 20 operários, e que foi diminuído em 1 hora por dia o regime de trabalho. Se o regime de trabalho foi diminuído em 1 hora por dia, é porque passou a ser apenas 6 horas por dia. Aí como é que a gente faz a regra de 3? A parte do X eu coloco uma seta para baixo, que é a nossa referência. Agora eu vou comparando. Ó, dias e horas por dia. Gente, dias e horas por dia são sempre inversamente proporcionais. Então a seta vai ficar para cima, porque são inversamente. Agora eu tenho que comparar dias e serviço. Ó, quanto mais serviço eu tiver para fazer, eu vou levar mais dias ou menos dias? Mais dias. Ou seja, mais serviço, mais dias.
Então são diretamente, setas no mesmo sentido. Aí eu botei aqui. Agora eu tenho que comparar dias e operários. Vamos lá. Quanto mais operários eu botar na obra, é para levar mais dias ou menos dias? Aí você vai dizer menos dias. Porque se eu estou contratando, ó, se eu puser mais operários na obra, eles vão levar menos dias. E se eu fizer a pergunta ao contrário, quanto menos operários eu botar na obra, mais dias eles vão levar para executá-la. Então, é inversamente. Operários e dias é inversamente. Então, aqui vai ficar para cima a seta. Agora eu preciso exterminar. Ó, a parte do x, 10 sobre x, é igual à multiplicação das outras partes, respeitando as setas. Então aqui, ó, aqui eu não posso botar 7 sobre 6, eu tenho que botar 6 sobre 7, porque eu tenho que respeitar a seta. Ah, então se estiver para cima, inverte. Vai ficar 6 sobre 7 vezes. Aqui, ó, tá no mesmo sentido do x, porque o x é a referência, tá? Então aqui ficaria, ó, vou botar assim, 2/5 e aqui 3/5 vezes, e aqui vai ter que inverter, porque tá vendo? A seta aqui não tá para baixo, essa aqui tá para cima, tem que inverter, vai ficar 20 sobre 24, certo? Aí aqui, ó, eu me interessei em simplificar por 4. Vou deixar isso aqui, vou repetir, ó. 10 sobre x é igual. Repetir os 6/7 vezes. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aqui eu simplifiquei por 4. Então, 20 por 4 deu 5, né? E 24 por 4 deu 6. Certo? Beleza. Bom, 5, corta com 5. Pode cortar de cima com de baixo, 6 corta com 6. Agora não dá mais para cortar nada. Então, o que sobrou? Sobrou 10 sobre x é igual a 2 vezes 5, 10. E embaixo, 7 vezes 3, 21. Aqui você já poderia dizer que o x é igual a 21. Porque se em cima estão iguais, embaixo também tem que ser iguais. Porque se você multiplica cruzado, vai ficar 10x é igual a 210. Então, x vai ser igual a 210 dividido por 10. X é igual a 21. Então, foram 21 dias. Maneirinha. A regra de 3 composta, bem maneira. Aqui é um problema com fração, que é a que eu estou querendo colocar no canal, porque esse tipo de problema eu estou percebendo que tem muita gente que não tem entendimento. Ó, um cidadão gasta 1/4 de seu salário com pagamento de despesas em geral. Então, ó, despesas, ele gasta 1/4 do seu salário, 1/4 de x. Agora, olha a segunda parte. 4/5 do restante com previdência privada e seguro de vida. Vamos botar aqui, previdência privada e seguro de vida. Ele gasta 4/5 do restante. Então, ele gasta 4/5 de 3/4. Porque o restante é 3/4. Ele começa, ó, um cidadão gasta 1/4 de seu salário com despesas em geral. Se ele gasta 1/4, o que sobra, o restante é 3/4. Tá vendo? Esse é o primeiro entendimento. Aí, com previdência privada e seguro de vida, ele gasta 4/5 do restante, ou seja, 4/5 de 3/4, porque aqui é vezes, ó. Então, eu vou cortar o 4 com 4, significa que com previdência privada e seguro de vida, ele gasta 3/5 de x. E o que sobra, ele deposita na poupança. Ó, o que sobra, ele joga na poupança. Ele quer saber justamente a fração do seu salário que ele deposita na caderneta de poupança. O que você teria que fazer? Primeiro, somar essas duas despesas. Ó, 1/4 de x mais 3/5 de x. Vou somar as duas. Então, MMC vai dar 20. 20 por 4 dá 5. 20 por 5 dá 4. 5 vezes 1, 5. 5x. Mais 4 vezes 3, 12. 12x. 17x sobre 20 é a soma do que ele gasta com despesas em geral e previdência privada e seguro de vida. O que sobra, ele joga na poupança. Se ele está gastando um total de 17/20 do seu salário, o que sobra é só repetir o denominador e diminuir. 20 menos 17, 3. Então, o que sobra, que ele joga na poupança, representa 3/20 do seu salário. Alternativa B. Mas, como eu disse, eu vou fazer uma folha somente com problemas com frações, tá? Beleza. Essa é a questão, eu acho que é a questão mais maneira de todas.
de lógica. Porque aqui ele está falando, ó, se Alceu tira férias, então Brenda fica trabalhando. Depois, se Brenda fica trabalhando, então Clóvis chega mais tarde do trabalho. Se Clóvis chega mais tarde ao trabalho, então Dalva falta ao trabalho. Aí ele fala isso tudo, que é o se então. Depois ele, sabendo que Dalva não faltou ao trabalho. A Dalva não faltou. É correto concluir que. Então, olha o que seria o caminho. Ele me deu essa informação. Dalva não faltou ao trabalho. É a informação que eu tenho. Ela não faltou. Tá bom. Então, o que você tem que pensar? Primeiro, pensar na tabela verdade do se então. Porque o se então, que é a condicional, ele vai botar assim, ó, vamos botar aqui, verdadeiro, 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 falso. Falso com falso, falso com verdadeiro. O se então só vai dar falso na Vera Fischer falsa. Aqui, ó, Vera Fischer falsa. Ou seja, a primeira é verdade, a segunda é falsa. Então vai dar falso. O resto vai dar tudo verdadeiro. Isso aqui é o se então. Isso aqui é o se então. Tá? Então vamos lá, vamos de trás para frente, ó. Dalva não faltou ao trabalho, essa é a verdade. Aí ele disse, Dalva falta ao trabalho, então isso aqui é falso. Aí tu botou falso. No se então, se a segunda é falsa, para que seja verdadeiro, ó, a segunda é falsa. Para que seja verdadeira, a primeira tem que ser falsa também. Então Clóvis chega mais tarde ao trabalho e também é falso. Aí aqui, Clóvis chega mais tarde ao trabalho, é falso. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Então, Brenda fica trabalhando, é falso. Aí aqui, Brenda fica trabalhando, acabamos de ver que é falsa. Então, Alceu tira férias, é falso. Porque se a segunda é falsa, se tu botar aqui verdade, verdadeiro com falso vai dar falso, porque a Vera Fischer é falsa. Então, você tinha que fazer isso tudo para você verificar agora. Todas as alternativas estão com o E. O E só é verdade se for verdade e verdade. É a única condição para o E da verdadeira. Então vamos lá. Alceu não tira férias. Ó, Alceu tira férias é falso. Então se o Alceu não tira férias, é verdade. Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Clóvis chega mais tarde ao trabalho é falso. Então não é essa. Tem que ser verdade, verdade. Brenda não fica trabalhando. Se Brenda não fica trabalhando, isso aqui é verdade. Porque Brenda fica trabalhando é falso. Então aqui é verdade. Clóvis chega mais tarde ao trabalho. Clóvis chega mais tarde ao trabalho é falso. Não pode ser essa. Ó, Clóvis não chega mais tarde ao trabalho. Se Clóvis não chega mais tarde ao trabalho, isso aqui é verdadeiro, tá, gente? Isso aqui é verdade. Porque ele disse que Clóvis chega mais tarde é falso. Então ele não chega, é verdade. Alceu não tira férias. Se o Alceu tira férias é falso, é porque o Alceu não tira férias. Isso aqui é verdade. Então, ó, verdade com verdade, letra C. Já marquei. Brenda fica trabalhando? É falso. Clóvis chega mais tarde ao trabalho? É falso. Não posso marcar essa. Alceu tira férias? É falso. Brenda fica trabalhando? É falso. Também não posso marcar essa. Eu só podia marcar C porque deu verdade com verdade. No E, verdade e verdade vai dar verdade. Então essa questão eu avisei ao pessoal que eu vou fazer uma bateria, porque essa série vai esticar. Eu quero fazer uma bateria só com questões assim. São chatas? Sim, mas são maneiras. Essa aqui é muito legal, que é, quem já conhece, é aquela questão do jogo da velha, né? Vamos fazer aqui, ó, uma tabela aqui para vocês entenderem. O cara falou, que isso, questão do jogo da velha? Olha que questão maneira. Bom, vamos lá. Léa, Mara e Lúcia. Vamos botar aqui. Léa, Mara e Lúcia. Tem cada uma um único bicho de estimação. Uma delas tem um pônei, vou botar o pônei aqui. A outra tem um peixe. E a terceira tem uma tartaruga. Vou botar aqui, tarte, que é a tartaruga. Agora, como é que é o procedimento? Ó, Léa não é a dona do peixe. Léa e o peixe. Tá vendo aqui que tá batendo aqui? Bota um X para você saber que a Léa não é dona do peixe. Lúcia não é a dona do pônei. Então, ó, pônei com a Lúcia. Ela não é. Então, não é. A tartaruga não pertence a Mara.
Então a tartaruga não pertence à Mara. E o peixe não pertence à Lúcia. Ó, o peixe não pertence à Lúcia. Peixe com Lúcia, botei X, certo? Depois que você faz isso, agora você vai definir tudo. Porque tá vendo aqui a coluna da Lúcia? Não tem 2x? Aqui vai ter que fazer um certinho. Significa que a tartaruga é da Lúcia. A Lúcia é a dona da tartaruga, ó. Já é a D. Tá, mas me mostra o resto. Vem, ó. X com X. Tá vendo aqui na linha do peixe? Então, aqui tem que ser um certinho. Ah, então o peixe tem que ser da Mara. É, o peixe é da Mara. Beleza. Agora, outra, ó, tá aqui, ó. Então, se o peixe é da Mara, por causa dessa linha aqui que tá com 2x, aqui tem que ser um x. Porque tem que ter 2x. Em cada linha tem que ter 2x e um certo. E em cada coluna também, tá? Ah, tá, beleza. Então, agora, significa que o pônei, ó, tá vendo aqui x e x? O pônei só pode ser da Leia. E aqui vai ter que ter um x. Tá vendo? É a questão do jogo da velha. Em cada linha tem que ter 2x e um certo. Em cada coluna tem que ter 2x e um certo. E eu também vou agrupar questões com esse mesmo tipo de raciocínio. A 27 é um raciocínio lógico entre aspas, né? Porque aqui a pessoa erra. E olha só, com o advento da eletricidade, pretende-se iluminar uma rua de 84 metros. Aí o cara foi lá e colocou. Aqui está a rua. Ó, a partir do início da rua, serão colocados 7 postes de iluminação, mantendo a mesma distância entre eles. Quantos metros dois postes consecutivos distam entre si? Bom, essa questão a pessoa erra, por quê? Porque ela pega e fala, é só dividir 84 por 7, dá 12, letra A. Já errou. Por quê? Porque não é a partir do início da rua vão ser colocados 7 postes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Coloquei os 7 postes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 postes. Beleza. Então, mantendo a mesma distância entre eles, tá vendo? A distância é a mesma. Só que com essa configuração, você perceba que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 distâncias, né? Pensa, se você colocar 3 postes mantendo a mesma distância entre eles, aqui, ó, entre si, né? 3 postes, você só vai ter 2 distâncias. Então, se você pega aqui, sei lá, se aqui fosse 60 metros, a rua toda tem 60 metros, você vai colocar 3 postes, começando pelo início, tal, tal e tal. Aí você pega e vou dividir 60 por 3. Cada poste vai ser separado por 20 metros. Tu vai errar, porque é 60 por 2. Vai ser 30 metros a distância entre 2 postes consecutivos, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 6x igual a 84, x igual a 84 dividido por 6, x é igual a 14. É uma questão boba, mas que pode ser que derrube aqueles cidadãos mais despreparados. Beleza, vamos lá. Agora aqui, ó. Sob o ponto de vista da lógica matemática, a única das alternativas que pode ser considerada como equivalente a: se bebo líquido gelado, então sinto dor de dentes. Bom, aqui é uma situação que a gente já trabalhou bastante aqui, né? Deixa eu só melhorar aqui para focar, né? É a equivalência do se então. Ó, se bebo líquido gelado, então sinto dor de dentes. Equivalente a ela. Bom, a equivalência do se então tem duas. Nega cruzado e mantém o se então, que seria: se não sinto dor de dentes, se não sinto, ó, nega cruzado, então não bebo líquido gelado. Ou não bebi líquido gelado. Viu o que eu fiz? Ó, nega cruzado, mantendo-se então. Se não sinto dor de dente, então não bebo líquido gelado. Ponto. Agora, tem a segunda equivalência, que é o quê? Nega a primeira, bota ou e repete a segunda. Aí não bota assim então, não. Então você teria que dizer, ó, não bebo líquido gelado, não bebo líquido gelado, coloco o ou e repete a segunda. Ou sinto dor de dente. É a equivalência do se então. Aí você fala, pô, é essa a resposta que eles preferiram, ó. Não bebo líquido gelado ou repete a segunda, sinto dor de dente. Então a resposta foi a alternativa A, alfinha. Tá? Vamos lá.
E aqui as duas últimas de hoje são duas situações que caíram na CESP, né? Que é aquela situação de certo e errado, né? Que também é referente à equivalência do sem então, né? Ó, se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Porque vê que o então ficou escondido aqui, ó. Então ele está sem dinheiro. A proposição considerada equivalente à proposição. Ó, se Paulo não está sem dinheiro, ele foi ao banco. Tá certo. Nega cruzado e mantém o sem então, ó. Se Paulo não está sem dinheiro, neguei, então, que continua escondido, ele, que é o Paulo, foi ao banco. Essa está correta. Agora, olha a 30. A 30 é maneira. Ó, considerando que P seja a proposição. Se o bem é público, então não é de ninguém. Bom, a proposição P, que é essa aqui, né, é equivalente à proposição. Vamos lá. Ele está querendo fazer a equivalência. Tá vendo? Equivalente. A equivalência do sem então. Como é que é? Nega cruzado e mantém o sem então. Quando você diz se o bem é público, então não é de ninguém, se ele não é de ninguém, a negação é que ele é de alguém. Então, se o bem é de alguém, isso é negar. Não é de ninguém, a negação é que é de alguém. É de alguém. Então, se o bem é de alguém, então não é público. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Negou cruzado e manteve o sem então. Então, essa também está correta. Se o bem é de alguém, então não é público. Então, aqui estava certo e aqui estava certa. E na sequência, né, que a gente vai fazer mais, né, esse era o RLM 3. Vai ter o 4, vai ter o 5, vão aparecer mais questões com esse estilo aí, estilo CESP. Valeu? Galera, quem curtiu, se puder deixar o like, ok. Quem não curtiu, peço perdão. Estou fazendo para ajudar, né? Se você está entrando aí no canal, você está vendo que é de graça, né? Não tem plataforma, não precisa pagar nada, entendeu? E eu peço perdão por não atender a exigência dos senhores. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.